Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos iniciando mais um podcast, One Coffee, nosso café em torno da mesa. Nós estamos recebendo aqui a ilustre companhia de duas psicólogas, a Fernanda, a Salete. Meninas, obrigado por terem aceitado, disposto o tempo de vocês para estar aqui com a gente, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é urgente, que é importante, relevante, né? Então, exatamente por isso que estão aqui duas pessoas que têm propriedade para falar sobre o assunto. Nós estamos no mês de abril, no dia 2 de abril, para você que não sabe, é o dia da conscientização sobre o autismo, né? Então, nós vamos aproveitar a temática do dia 2 e entrar no mês de abril falando sobre isso. Meninas, obrigado por terem aceitado participar aqui com a gente. Eu é que agradeço, né? Como eu estava te dizendo, na verdade, eu acho que essa informação precisa ser divulgada em todos os canais. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Viria, né? De novo, e porque para mim é imprescindível poder falar e poder informar sobre isso. Legal, realmente. Sim, é um prazer. Obrigada pelo convite, Giovanni. Um prazer estar aqui revendo a Salete, que foi minha professora na faculdade de psicologia. É um grande prazer estar aqui falando desse assunto tão importante. Que legal. Bom, eu gostaria de começar, assim, para a gente entrar no assunto, que vocês falassem sobre a importância dessa conscientização que tem essa data fixada no dia 2 de abril, mas que ela entra no mês de abril, né? Qual que é a importância disso para os nossos dias, para falar sobre o autismo? Na verdade, Giovanni, é assim, né? Tudo que ainda é tudo que é cheio ainda de importância e de ser discutido, tudo que ainda não faz parte das nossas ações naturalmente, vamos assim dizer, Sim. né? Apesar que nada é muito natural, mas aquilo que não faz parte precisa ser levantado bandeira. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem dia da mulher, tem dia do autismo, né? Ainda, né? A gente vai precisar de alguns marcos para poder levantar bandeiras que ainda não estão nas nossas ações cotidianas, né? Pensando nisso, na verdade a gente sempre brinca, né, que o dia do autismo é todo dia, né? Sim. 365 dias do ano. Mas pensando nisso, pensando na importância dessa informação, na necessidade de se levantar essa bandeira, então a ONU elegeu, né, o dia 2 de abril como um dia internacional, né, da conscientização do autismo, tá? Então é um dia eleito, né, para poder levantar essa bandeira. Tá? Então, para mim, tem muito a ver com o que eu acabei de dizer. Tudo que ainda não é natural, de novo eu vou usar essa palavra, né? Precisa ser discutido. Essa é uma condição que, embora as pessoas saibam, as pessoas têm uma ideia do que é autismo, hoje já tem uma divulgação um pouco maior, né? A gente tem até, por exemplo, um personagem da Turma da Mônica que tem autismo. Sim. Então, a gente percebe que a divulgação é um pouco maior, né? Mas ainda tem muito mito, é uma condição que ainda agora, né? As pessoas estão percebendo a variabilidade, né? Quantas pessoas porque antes o autismo estava mais ligado aos casos que dependiam mais do outro, que tinham mais dificuldades. Hoje a gente percebe o quanto pessoas que são independentes, mas que têm autismo também. Então, essa variabilidade está ficando conhecida. Então, tem muita coisa ainda, muita, para ser informada. Então, para ser conhecida, para ser entendida, para que a gente possa respeitar, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, é por isso que ainda precisa ter dias. E esse dia 2 foi eleito para isso. Né? Muito bom. Sim, é muito importante mesmo. Acho que seria legal, Salete, falar um pouco do que é o transtorno, né? Do espectro autista, Verdade, né? legal. Se você puder falar um pouquinho para a gente, explicar o que é, os níveis, né? Que antes tinha separações, né? Agora o DSM juntou tudo em um só. Se você puder falar um pouquinho para a gente, Claro. até para explicar. Pra gente entender, isso, né? para entender melhor. E para que as pessoas também, eu acho bacana a gente explicar um pouquinho rapidamente história, né? Sim. Eu, se eu não fizesse psicologia, eu ia fazer história. Gente, é uma história, né? Por quê? Porque pode dar a impressão de que o autismo é alguma coisa nova, né? Então, historicamente, e estou falando bem historicamente mesmo, a gente, as pessoas com autismo, né, essa condição, estavam muito ligadas à questão da esquizofrenia. Então, lá atrásão, né,
quando eu falo lá atrás, não, estou falando no século XVIII, XIX, né? A gente, então, né, entende que essas pessoas, elas já tinham, né, muitas delas tinham autismo, mas não se entendia enquanto uma condição específica. Estava muito voltada, muito ligada a pessoas com outras condições, outros transtornos mentais. Então, lá atrás, muito provavelmente essas pessoas estavam, né, com outros diagnósticos, né, e não tinha essa especificidade, tá? Foi só, né, no início aí do século XX que com estudos, né, daí as pessoas ainda bem, né, gente que tem, né, estudos, que as pessoas estudam, que as pessoas, né, e aí então começaram a perceber que existia uma especificidade, né, começaram a perceber com 11 crianças, né, que era diferente de outras condições, né, da doença mental, e aí começaram então a olhar, a descrever. Então, em termos de descrição, o autismo é muito novo, né? Eu não vou me lembrar a data certinha, mas 1900 e alguma coisa no início, tá? E de lá para cá, então, essa descrição foi sendo melhorada, né? Então, a cada revisão do DSM, essa descrição é melhorada, tá? Eu vou falar dos últimos 2 DSMs, porque daí então a história fica muito longa, né? Então, eu queria ir lá atrás, que existia, mas estava junto com outras condições, estava misturado e não tinha essa descrição específica. E depois começou a olhar, e agora, nesses últimos 2 DSM, né, e é importante dizer o que é esse DSM, né? É um livro na verdade, é um livro muito importante, né, para quem é médico, para quem é psicólogo, para quem é da área da saúde, que descreve as doenças, né, as doenças mentais. É diferente do CID, mas eles usam, né, assim, tem uns caminhos muito semelhantes no sentido da descrição de algumas condições. Então, o DSM, ele também é atualizado de tempo em tempo. O antigo é o DSM-4 e o novo, que saiu em 2015, é o DSM-5. No DSM-4, a gente tinha bem definido. Então, autismo era uma coisa, autismo atípico, Asperger, né? Então, isso tinha um diagnóstico bem preciso. Então, por exemplo, a pessoa que tinha autismo tinha uma condição específica do autismo, né, muito ligada a não ser verbal, né, enfim, mas depois eu explico, eu vou deixar para conceituar com o DSM-5, tá? Mas tinha as marcações bem específicas, né, no DSM-4, lá no livro das doenças mentais anterior. Então, tinha lá autismo, autismo atípico, síndrome de Rett, outras condições e Asperger, tá? Hoje, o que a gente entende a partir do DSM-5, que foi em 2015, tá? A síndrome de Rett, que é uma outra condição, que não tem muito a ver com autismo, saiu, então eles vão arrumando, né? Eu falo que cada vez mais, quando a gente descobre, entende mais sobre uma condição, as coisas vão clareando. Sim. Aí eles vão organizando isso nos livros para orientar os profissionais de saúde. Então, hoje, qual que é a condição hoje, lá no DSM-5? Nós não falamos mais em autismo atípico, em síndrome de Asperger, né? Nós falamos de um grande espectro. Então, saiu dessa condição específica de autismo atípico, síndrome de Asperger, para o TEA. Então, hoje a gente fala muito do tal do TEA, né? O TEA é transtorno do espectro autista, tá? E aí, a ideia do TEA é uma variabilidade mesmo. Então, o espectro, essa palavra entrou nessa nova versão do DSM para mostrar variabilidade. Tá? Então, não se tem mais, é claro, né? A gente fala autismo, não está errado falar autismo, não está errado. Né? As pessoas falam, Salete, não pode falar, pode falar autista? Pode, né? Mas o transtorno do espectro autista, o TEA, hoje é entendido, então, como essa variabilidade que abarca todo mundo. Então, todo mundo que tem autismo está no TEA, todo mundo que tem autismo atípico está no TEA, todo mundo que tem Asperger está no TEA. Então, essa variabilidade, ou seja, o que quer dizer isso? Vai desde aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de socialização, até aquela pessoa que tem autismo também, mas é super independente, tem comunicação, né? Mas isso não quer dizer, né, que não tenha o autismo. Então, hoje a gente está
Inclusive, né, semana passada, em uma das nossas lives, a gente estava conversando sobre isso. Tinha 2 adultos com autismo dizendo, às vezes nos julgam, né, no sentido assim de, ai, nossa, mas ainda bem, né, você tem autismo, mas você É leve, é leve, né? Eu né? assisti, É muito super leve. interessante. Aí eles falam, gente, né, não é porque é leve, porque é menos complicado para mim algumas questões, né? Às vezes até, não sei, tá? Eu vou dizer, eu vou sair da condição de especialista e entrar na condição de leiga, né? Às vezes deve ser até mais complicado, porque a sociedade também espera diferente, né, de uma Sim. pessoa que tem um comprometimento maior. Então, às vezes é até mais complicado. Sim. Então, aí eu peço licença para sair da condição de especialista e entrar na condição de leiga, porque como eu não sou autista, é difícil falar. Sim, Né? é Então, verdade. isso é um ponto também. Bom, então o TEA hoje ele vem com esse desafio de englobar mesmo toda a condição do autismo, tá? E o que é, né? Como é que a gente identifica, né? Bom, primeiro, o importante é dizer que não tem nenhum exame, né? Isso é muito importante, porque as pessoas, nossa, não tem nenhum exame que feche um diagnóstico de autismo, né? O autismo, ele é um exame clínico. Aí, para isso, a gente precisa, né, nossa, muito, cada vez mais melhorar os nossos diagnósticos. Porque quando eu falo exame clínico, significa o quê? Significa que depende da expertise do profissional. Claro, hoje a gente tem vários instrumentos e a gente deve seguir os instrumentos, mas tem muito também da expertise do profissional. Então, por isso que é indicado para fazer o diagnóstico uma equipe multidisciplinar, né? Então, é difícil ter um profissional só. Por quê? Eu sempre, né, faço essa analogia. Algumas outras condições têm o exame, né? Por exemplo, síndrome de Down. Você vai lá, você faz o cariótipo, da trissomia, né, do 21, não importa. Tem, o exame ele é definitivo, no autismo não tem esse tipo de exame. Então, o que vai fazer com que a pessoa, né, de fato, tenha o diagnóstico é uma equipe, né, multidisciplinar que, de fato, possa fazer uma avaliação efetiva, né? E o que caracteriza? Então, a gente entende que são alguns pontos importantíssimos, tá? Existe uma questão da comunicação, né? E é um déficit, gente, na comunicação voltada para a interação social, né? E um déficit na interação social voltada, né, para a questão da comunicação. Então, esses pontos, a comunicação e a interação social, são 2 grandes pontos de déficit, tá? E elas, antes, nos livros anteriores, elas vinham separadas, né? Déficit na comunicação, déficit na socialização. Hoje a gente entende que eles estão juntos, né? Porque eu me socializo, porque eu me comunico porque eu socializo. Então, Exato. essas coisas estão muito ligadas, né? Esse é um dos pontos, né, principais. E um outro ponto tem a ver com os interesses. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Muitos têm o hiperfoco, então são interesses restritos, muitas vezes repetitivos, né? E aí, né, assim, de repente, para quem não conhece uma pessoa com autismo, pode estar pensando assim, mas Salete, tá, como é que... Mas desde daquela pessoa que tem mais dificuldade até aquela pessoa que tem mais independência, todos eles têm a dificuldade nessas áreas? Tem. Só que, claro, vai depender, né, dessa variabilidade. Então, nós temos hoje pessoas com autismo que têm uma dificuldade enorme na fala a ponto de não Se comunicar mesmo, de não se né? comunicar De forma verbalmente, verbal. precisar de formas alternativas de comunicação, e é necessário, né? Porque não dá para viver num mundo sem comunicar, mas precisa buscar formas alternativas. Então, tem pessoas que têm uma necessidade muito importante, e aí a gente fala que às vezes nem dor consegue sinalizar. Então, a gente está falando de um comprometimento importante, até, como eu disse, né? Pessoas que têm uma independência maior, mas ainda assim as dificuldades na socialização, na comunicação, né? Esse interesse restrito, né? Muitas vezes repetitivo, tá lá, tá? Então, desde do que a gente entende que é o que tem mais necessidade aí de apoio, ao que tem menos necessidade de apoio, aparece, mas dentro dessa lógica, não é a mesma coisa.
né? Sim. É como se tivesse ali uma premissa básica, que é a comunicação, a interação e esse interesse restrito está ali, mas pensando nesse espectro, pensando nessa variabilidade. Né? E aí outra coisa que a Fer falou foi o nível de apoio, né, Fer? Isso é importante também, porque antes, eu sempre vou falar do antes para a gente entender o agora. Antes a gente falava muito do leve, do grave, do severo, do profundo e tal. Essa terminologia mudou um pouco. Por quê? Porque quando a gente fala autismo leve, a gente está colocando a questão na pessoa. Então, ela tem um autismo leve. É um autismo grave. Ela ou ele tem um autismo grave. Hoje a gente entende que esse entendimento eu acho ele perfeito, assim, né? O autismo é uma condição, não é uma doença. Sim. Então, existe muitas pessoas com autismo e vão existir muitas pessoas com autismo. Então, sendo uma condição, a gente não... Cada vez mais a ideia é não trazer a responsabilidade para a pessoa, mas para a sociedade. Então, o quanto a sociedade está preparada para apoiar, né? Então, essa é a discussão. Então, não é ele, é nós. Sim. Né? Nesse sentido, hoje a gente fala de nível de apoio. Né? Então, antes era leve, isso joga a responsabilidade na pessoa. Ela é leve. Né? Quando eu falo de nível de apoio, eu jogo a responsabilidade na sociedade. Então, qual é o nível de apoio que essa pessoa com autismo precisa? Interessante. Né? E aí a gente fala do nível 1, 2, 3, né? Mas eu tenho uma coisa também para falar desses níveis, né? Uma vez eu ouvi uma mãe dizer assim, porque o nível 1, vamos pensar assim, é o que precisa de menos ajuda, o nível 2 é o que precisa de uma ajuda aí intermediária, né? Vamos falar de uma forma bem didática, assim, para a gente entender. E o nível 3 é de uma forma mais intensa, tal. O apoio é mais intenso, né? E isso tá lá no DSM-5, a gente usa, inclusive em legislação, escola usa muito essa legislação. E tudo bem, tá lá, é importante, é o norte. É melhor que nada, né? Sim. Mas eu ouvi uma mãe e eu achei belíssimo, né? Ela dizer que é muito complicada essa questão de nível, porque ela até fala assim, o meu filho, num dia, ele vai nos 3 níveis, né? Porque para algumas coisas ele precisa, de repente, de pouca ajuda, né? Às vezes quase nada. Para algumas ele precisa de uma ajuda intermediária e para as outras ele precisa de muita ajuda. Então, é difícil enquadrar, né? É difícil. É difícil enquadrar a gente. Não tem como enquadrar o ser humano em uma descrição, né? É muito complicado mesmo, é verdade. E quando ela falou isso, eu falei, puxa vida, gente, é verdade, porque assim, né? Mas só que para efeitos até de legislação, precisa ter, né? Sim. Eu não sou contrária a essa discussão, não é isso, mas não é uma regra, né? Isso, Não dizer vai que é ser uma difícil regra. encaixar. Então, por exemplo, um nível 1 é só nível 1. Isso não, né? As pessoas transitam, né? Sim. Porque, gente, existe uma variabilidade da própria condição do autismo e existe uma variabilidade humana, né? Então, assim, isso também se perde um pouco quando a gente fala de autismo, sabe? Isso é um dos mitos. Sim. Parece que você fala em autismo, parece que é uma coisa ainda, parece que é uma coisa, né? Então, eu sempre falo, gente, né? É o João com autismo, é a Maria com autismo. Então, eu sempre gosto muito de colocar Tem porque a personalidade daquela pessoa, claro, né? é a história daquela pessoa, né? Tudo que ela tem. Claro que o autismo traz muitas características para ela, não dá para também falar, ai, não, né? Interferiu, mas não que mudou, que Mas transformou ela. Tem, né, uma criança, né? Muitas crianças fazem birra, né? Mas aí quando é autista parece que é uma birra que é de autismo, né? É claro, Salete, mas tem uma especificidade, claro que tem. Muitas crianças com autismo não falam e aí para pedir alguma coisa, para se queixar de alguma questão que está incomodando, então às vezes usa a mesma birra. Isso existe de fato, mas crianças não autistas também têm birra. Então, a gente perde um pouco, às vezes, a noção até do desenvolvimento humano mesmo, quando a gente fala de autismo. Eu acho que eu estava até conversando com a Fer um pouco antes, a gente tem a mania de colocar as coisas em caixas separadas, né? E aí você comentando sobre essa questão, fica muito evidente isso, né? Porque assim, aqui eu sou leigo aqui na mesa, né? Eu sou leigo mesmo. Mas você falou uma coisa que eu achei assim muito pertinente na questão do comentário que a mãe fez,
né? E aí quando a gente olha para nós, meu, tem dia que eu acordo De todos os níveis. daquele jeito, né? De todos os níveis. De manhã eu tô de um jeito, à tarde eu tô de outro, e à noite não chega perto de mim, né? Então, assim, é uma característica humana, né, essa questão dessa variação de humor, variação de momentos, né? E eu quero voltar um pouco em algo que você falou, que eu achei super interessante você falar sobre a história, né? A sociedade, de maneira geral, ela ainda acha que o autismo surgiu há 10 anos atrás. Ah, não existiu, é porque começaram a colocar alguma coisa na comida dessas mães. Eu já ouvi esse tipo de comentário, você deve ter ouvido já, né? Milhões de Ah, é o que a gente está comendo. Mas não é, é algo que sempre existiu, tem uma história por trás disso tudo, né? E eu estava lendo essa semana relatos de pessoas que descobriram ser autistas na vida adulta, né? Mas aí entra em outra questão super interessante que você falou, é a questão do estudo, né? De como você vai enquadrando características e definindo mais finamente o diagnóstico. E eu achei isso super importante porque quebra aquele paradigma de que, tipo, o autismo surgiu agora. Não é verdade. Não, não é verdade. Na verdade, isso mostra, isso deixa muito evidente algo que a gente já sabe, que é a pouca informação sobre o assunto. Na verdade, assim, é claro, né, que como essa descrição não dá para dizer exatamente quanto, né, isso é impossível, porque assim, a descrição foi feita mesmo no início do século XX, né, essa descrição, esse início de descrição mais refinada, né. Sim. Agora, o que se sabe é que essa descrição foi feita de pessoas que já existiam, né, Exatamente. e que estavam hospitalizadas, por exemplo, junto com outras pessoas com outras condições. Então, isso faz a gente entender, né, que isso já existia. Sim. Né? Então, é uma lógica muito simples, histórica, né? Porque não começou agora, isso já foi, começou com 11 crianças, né? É que percebeu-se ali que tinha uma características diferentes. Então, a partir dali começou a descrição. Então, isso nos faz ter, né, com grande tranquilidade, uma certeza de que isso sempre existiu. E da tua fala eu fiquei pensando em alguns pontos que eu acho importante, né? Uma das coisas é a causa, né? Porque eu escuto muito isso, né? Nossa, tem muito autista, né? O que será? E aí criam-se um monte de teorias, Sim. né? Teorias complicadas, Muita inclusive, coisa. né? Há um tempo atrás, né? Isso, algum bom tempo atrás, gente, desculpa, de anos assim, eu não vou me lembrar certinho, mas alguns anos atrás saiu uma informação, né, que algumas vacinas davam autismo. Isso teve um impacto. Aí depois essa informação foi devidamente explicada que isso não era real, tal. Então tudo aconteceu, né? Assim, foi feito uma fala, até, né, uma fala científica, mas depois foi devidamente explicado que não, né, que não tinha relação nenhuma, mas isso impacta, né? Então, a partir daí, antes disso, né, e também outros, então criam-se muitas hipóteses de causa, né? Mas o que é importante todo mundo saber é que não tem uma causa definida. Exato. Tá? Não tem uma causa definida. Hoje nós temos um monte de cientistas estudando, né, as possíveis causas, tem estudos bacanas nesse sentido, mas nada conclusivo. Tá? Um outro ponto que você destacou que é importante é o seguinte: hoje, mas de uns tempos para cá, a gente tem percebido muitos diagnósticos tardios. Tá? E Giovanni, eu penso, né, eu e algumas outras pessoas, claro, muitas pessoas, pensa que tem muito a ver com toda essa discussão e essa amplitude desse espectro. Né? Então, a gente está falando de um espectro, a gente está falando de acabou que trouxe para esse espectro muitas pessoas que estavam à margem. Né? Sim. Então, tem sido, né, comum, né? Não no sentido de frequente, mas não é tão incomum, pessoas mais velhas, né? Eu estou falando 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? Ter o diagnóstico de autismo, né? Não é também incomum
Famílias, por exemplo, é olhar o filho e falar, puxa, né, alguma questão ali precisa ser observada e de repente alguém da família ser autista, né, o pai ou a mãe, né? Então a gente tem percebido esses diagnósticos mais tardios, sim, né? E ainda sobre a causa, um outro ponto que eu acabei não comentando é que a gente tem percebido um aumento muito grande, né? E as pessoas também ficam criando hipóteses, né? O que será, tal. Então tem várias hipóteses criadas, né? A gente também não tem uma definição, né? Uma explicação que me é bastante confortável, a gente está assim, né? Porque como não tem uma explicação específica, Comprovada, né? Uma explicação, uma das possibilidades disso tudo, uma das explicações que para mim faz um sentido muito grande, é de que a gente tem conhecido um pouco mais. Então hoje está todo mundo um pouco mais atento, entendeu? Então hoje a escola está atenta. E hoje a escola está atenta. Né? As famílias estão atentas. Tem histórias muito interessantes. Por exemplo, famílias que chegam no pediatra e falam: meu filho tem autismo. É mais ou menos aquela história que a gente ouvia antigamente. O aluno não vai bem, aí descobriram que o aluno não enxergava direito. Exatamente. Né? Então, começa-se a observar mais porque a informação chega com uma maneira mais rápida, mais pronta, vamos dizer assim, né? Porque é importante a gente dizer que às vezes o excesso de informação atrapalha, né? Porque tem muita informação desencontrada, tem muita fake news em volta de tudo, né? A gente tem visto aí nos últimos tempos relacionados a vacinas e tantas outras coisas, né? Mas a informação tem chegado de alguma forma, né? E as pessoas que estão inseridas em contextos que em escolas, até em ONGs que trabalham com atendimento de outras pessoas, passaram a ter um olhar mais refinado, né? Então, eu olhando de fora, imagino que o crescimento, né, não sei se é que a gente pode usar esse termo, se deve muito à melhoria do diagnóstico, à percepção, algo que a gente não tinha algum tempo atrás. Sim. Não, é como se a gente começasse a acertar, né? É como óculos, né? Quando você vai lá que o oftalmo fica. Eu tô craque porque eu acabei de fazer, né? Exame. Então ele vai, e assim tá bom? Não, assim tá bom. Não. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais, enquanto ser humano, né? Arrumar o nosso óculos para o ser humano, para a diversidade humana, né? Porque é o que você falou, né? A gente fala do autismo, e é uma bandeira que está muito levantada, né, principalmente agora em abril, né, mas nós temos uma variabilidade, por exemplo, na escola, de alunos, né, com deficiência, alunos que aprendem de formas completamente diferentes. Então, acho que cada vez mais, acho que essa questão de aceitar a diversidade humana é melhorar essa visão, né? Sim, olhar para o outro com um pouco mais de empatia. Exatamente. Agora a gente acho que estou falando muito, eu queria que vocês falassem mais. Mas é que tem surgido curiosidades aqui. Eu quero participar porque pode ser curiosidade de quem está nos assistindo, né? Dentro dessa ideia, a gente vem de um período, vamos fechar 2 anos de pandemia, que foram 2 anos muito complicados com relação a convívio social, a estar em lugares e não ser possível mais. A gente sabe que hoje, por exemplo, a escola ela é uma rede de apoio indireta e super importante para as famílias, né? Você que está diretamente trabalhando, falando sobre isso diariamente sobre o assunto. Esse período de pandemia, a gente teve um período de escolas fechadas, projetos até certo ponto limitados. As famílias, elas, de certa forma, deve ter sido muito mais difícil passar esse período sem uma rede de apoio desse tanto. E a importância que isso tem para uma família. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante que as pessoas saibam, porque assim, é comum nós termos perto de nós pessoas que se enquadram. Não é algo incomum isso mais, né? Então é importante as pessoas saberem que elas, como amigos, mães, tios, colegas, vizinhos, né? Que essa rede de apoio ela é importante, não só para a pessoa, mas para a família também,
né? Como que você vê, assim, por exemplo, esse período de pandemia deve ter sido um período totalmente diferente em que essas redes de apoio indireta fizeram algum tipo de falta. Como que foi isso? Tem algum relato, algum dado, algum sentimento que foi gerado a partir disso? Na verdade, assim, ó, é uma pergunta, nossa, importantíssima, mas a gente tem que ampliar e depois especificar. Sim. Né? A pandemia foi, assim, com todo respeito, um caos. Foi um caos. Para todo mundo, para tudo. Sim. Né? Pessoas, eu estou falando agora de uma maneira geral, população geral. Pessoas que tinham alguma condição ficaram extremamente mais fragilizadas na pandemia. Sim. Pessoas que não tinham nenhuma condição também. foram fragilizadas na Sim. pandemia. Perda, morte de pessoas assim, ó, de vários familiares. Já conversei com pessoas que perderam 3 pessoas em 2 semanas. Quer E dizer, foi algo que não pegou uma classe, né? Que nem a gente está acostumado, né? Não, foi não foi democrático seletivo. né? Então, assim, foi um caos, né? Então, esse é o panorama. Não consigo, eu até devia arrumar uma outra palavra mais bonita, né? Mas eu não consigo arrumar, tá? Então, é um caos. A educação, dentro deste contexto, né? A educação nossa, de maneira geral, ela já está muito fragilizada. Então, Sim. a gente fala de uma política pública que vem bravamente, né, tentando manter a função dela, mas há uma fragilidade intensa na educação. Né? A escola abriu para todos e não podia ser diferente, né? Mas a gente ainda está buscando fazer desse espaço um espaço de fato, onde todo mundo tenha as mesmas oportunidades, né? Como na sociedade geral, mas a escola é um bom recorte da sociedade. Então, eu estou indo do macro para o micro, né? Então, a pandemia é um caos, né? Escola, dentro desse contexto, já vinha fragilizada, a pandemia fragilizou muito mais. Nós estamos falando, claro, com exceções, né? A gente sempre tem que entender que tem exceções, mas de uma maneira geral, as crianças estão com atraso desses anos, né? Sim. Porque assim, gente, olha, aqui é importante a gente dizer o quanto os professores foram bravos, assim, não tem adjetivo para agradecer. Porque, de verdade, eu sei que isso já virou até uma fala, né, corriqueira, mas a gente tem que falar. Eles, da noite para o dia, eles tiveram que fazer outra coisa. Né? Fazer outra coisa, Fer. Porque é muito difícil. Eu dou aula para adulto. Gente, mó difícil. Então, a fragilidade da educação, que já vinha, né, porque a gente está tentando fazer dessa escola uma escola inclusiva. Né? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, eu tenho uma amiga que ela diz assim, ó, eu sonho que o dia que a educação não precisa mais chamar educação inclusiva. Eu sonho o dia que eu falo só educação e eu já entendo que todo mundo tem direito. Né? Enquanto eu tiver que falar educação inclusiva é sinal que eu tenho que levantar. Eu estou tendo que incluir ainda. Eu estou tendo que, muitas vezes, buscar lei e tudo mais para poder incluir. Então, voltando, a educação já tinha uma fragilidade, principalmente em relação à inclusão, né? Então a pandemia veio e desorganizou isso de um jeito muito grande, tá? Mudou a rotina. Então agora pensando especificamente nas pessoas com autismo, né? Mudou a rotina, né? Drasticamente. Essas crianças e jovens, né? Ficaram em casa. Ou não. Ou não, né? Porque assim, a rotina era a escola. Isso. E depois não é nem a casa a rotina. Talvez a mãe não conseguiu manter em casa, talvez teve que mudar muito mais. Você imagina as milhões de histórias nessa, né? Mas essa mãe, então assim, porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso, com necessidades absurdas, então é difícil até a gente mapear isso. Tá? Porque algumas mães, né, mesmo com o filho em casa, têm uma rede de apoio, mas nós temos mães autistas ou de outras condições solo, né, sem total rede de apoio, que precisou trabalhar, teve que parar de trabalhar. Então, você imagina, né? Então, assim, a gente ficaria aqui horas a fio discutindo essa questão, porque assim, isso é porque eu nem estou falando do processo de ensino-aprendizagem, hein? Sim.
tá? Porque isso aí, então, nem vou falar. Sim. Porque foi muito complicado. Eu tô só me apegando no que você falou da escola servir como uma rede de apoio, muitas vezes, né? Indireta, ou eu diria até direta. Até direto, em muitos casos. Então, foi muito complicado para as famílias gerenciarem. Muito complicado, né? Então, agora voltou, né? A sensação que eu tenho é que a gente tá. Eu não gosto muito de falar que a gente começa do zero, porque a gente tem muita história, Sim, né? Para começar exato. do zero. Mas a gente voltou. No tabuleiro, se a gente puder fazer uma analogia com o tabuleiro, nós voltamos algumas casas. Voltamos. Com certeza nós voltamos algumas casas. E a gente vai precisar voltar, né? Mas como eu sou uma otimista por natureza, né? A gente volta para poder continuar seguindo, Sim. né? Mas a gente não vai conseguir passar aí imune assim a essa questão da pandemia, né? Então isso foi muito complicado para as famílias de uma forma geral, para as famílias das pessoas com deficiência foi muito complicado. E você tocou num ponto importante pela rede de apoio, tá? Porque nós temos a semana passada também em uma das lives a gente conversou com algumas mães, não sei se a Fer viu essa, e as mães elas disseram isso, né? Que ainda quando a gente fala de deficiência e autismo, né? Ali a mesa era específica de autismo, tem muitas famílias que têm pouquíssimas redes de apoio, tá? Muitas delas ainda são formadas pela mãe. Ponto. Né? Então a gente tem que olhar para isso, não tenha dúvida, tá? E a pandemia, eu sempre digo que a pandemia veio ela evidenciou aquilo que já não estava bem, né? Evidenciou de uma forma ali doída, né? Acendeu a luz Intensa. assim, mostrou a sujeira de todo mundo, as feridas de um. Então ela sozinha não fez tudo isso, mas ela evidenciou. E intensificou muita coisa, né? A educação, a fragilidade, a vulnerabilidade econômica que nós temos no nosso país. Gente, agora é um recomeço de tudo, assim, né? Pessoas que estavam numa situação de já um pouco mais confortável em relação à alimentação, nós somos um país em que as pessoas não têm segurança alimentar, né? Então isso é muito sério. Sim. Então, claro, existe uma questão, um contexto geral e a família da pessoa com autismo está no meio disso tudo, né? Com todas as questões que o autismo traz. As particularidades. Né? As particularidades do autismo, dentro de um contexto que já não está bom. Então, você imagina que o negócio, né, não é tão simples. É muito complicado, né? Salete, eu queria que você pontuasse um pouco para a gente a importância do diagnóstico, né? No momento certo, que geralmente é na infância, né? Que ajuda nesse desenvolvimento. E depois falar um pouquinho do papel da família também, né? Para lidar com essa criança autista, né? Os desafios desses pais em lidar com essa criança, né? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso auxiliar? Né? Que às vezes para aquela família é algo muito novo, é algo que a família não estava esperando, né? Eu escutei até um diálogo de uma pessoa falando que às vezes, eu escutei isso também na faculdade, que ninguém idealiza ter um filho autista, um filho com síndrome de Down, e aí precisa passar por esse luto, né? Você matar aquele filho idealizado, passar pelo luto e aceitar o seu filho naquela condição, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância do diagnóstico e todo esse processo. Perfeito. Ô Fer Giovanni, eu sou assim, ó, eu pego um ponto e eu vou, então se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa que vocês, porque vocês, né, pode ir, Salete, fique à vontade. Tão importantes que se eu me perdesse, falei o diagnóstico. Fique à né? vontade. Eu quero começar a sua fala do fim para o começo, Fer. Falando primeiro das famílias, né, e depois do diagnóstico, né, o mais precoce possível, né? Eu tenho uma amiga muito querida que é mãe de 2 pessoas com autismo, 2 meninos, e ela fala assim, ela não, né? Várias pessoas, mas eu gosto muito de ouvi-la falando, né? Ela conta que ser mãe de uma pessoa com deficiência, né, de um autismo especial, é como se você tivesse, né, preparado uma viagem. Então você se prepara para ir para a Itália, né? Então você compra
roupa para Itália, né? Você Mala, compra mala para passagem, Itália, você compra passagem para Itália, você compra tudo para Itália, né? Se você compra o livrinho, né, que você vai para não se perder da Itália, né? Então você está preparado para Itália. Aí você desce na Holanda. Você se perde, Sim. né? Porque você estava com tudo, a roupa é da Itália, Sim. tudo é da Itália, o livrinho lá para você não se perder nas ruas é da Itália, né? E aí ela fala que até você descobrir, né, que a Holanda também é legal, né, de conhecer, de viver lá, né, demora um tempo. Né? Então eu acho essa analogia que não é dela, mas ela usa. Sim. Eu acho muito bacana, assim, né? Então aí explica um pouquinho essa questão do luto, né? E eu acho gostosa essa analogia, porque, né, Sim, explica muito de um melhor. jeito mais Aham. gostoso, Sim, né? muito mais. Mas é isso, né? Porque, veja, gente, na verdade, hoje é uma discussão muito grande que o mundo é neurodiverso. Né? Sim. Então, autismo não é uma doença. Autismo é uma condição. Isso é importante que fique claro. Né? Né? Então, não é doença, porque doença, em tese, né, cura. Autismo não é algo que precisa ser curado. Autismo eu vou usar um termo aqui, é até engraçado, é o modus operandi, tá entendendo? É um jeito de ser, Sim. um jeito de pensar, um jeito de funcionar. Né? Então, nós, cada vez mais, nós temos que entender que o mundo é neurodiverso. Né? Então, ele já é. Ninguém está inventando um mundo que, em termos neurológicos, é diferente. Né? Então, nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Não estou falando que é igual ao autismo, mas estou falando que é uma outra condição que também Sim. faz com que a pessoa tenha outra forma de ser e estar. Né? E que a gente precisa, claro, entender, e nós também, né? Todo mundo precisa de apoio em algum momento da vida. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é entender isso. É entender que nós somos neurodiversos, né? Porque ainda a pessoa sem nenhuma condição atípica é a que tem ainda, como é a maioria das pessoas, ainda é uma referência de normal. Né? Aí a gente até brincou também essa semana foi rica, viu? Por isso que eu tô voltando na semana passada, a gente até brincou, né? Brincou sério com pessoas com autismo que estavam conosco, a gente falou assim, ó, e se o mundo fosse ao contrário, né? Se tivessem mais autistas, né? Do que pessoas típicas, né? O típica também não é nem muito mais usado, mas tá, né? Porque assim, então hoje a gente está nessa condição, então a gente ainda tem, né, esse normal como um padrão, né? Porque a gente está buscando ainda reconhecer esse mundo neurodiverso. E isso faz sim, faz com que as famílias se espantem, né? Muito, não é fácil. Né? Nenhuma família, assim, ó, existe, é interessante isso, assim, nenhuma família fala, nossa, né? Ainda bem que ele tem autismo. Não, isso tudo é um impacto na família, né? Dependendo do nível de apoio que essa pessoa precisa, é um impacto grande na família. Né? Nós temos estresse parental muito grande, porque, né, muitas vezes, como eu disse, são famílias sem rede de apoio, às vezes mães sozinhas, né? Ou mãe e pai. Né? Em muitas famílias o pai não fica, né? Isso a gente ainda tem, né? Tem mudado, mas ainda é visto. Então, isso traz, e claro, né, eu estou tentando mostrar para vocês todas as possibilidades, mas traz um impacto muito grande na família. Né? Então, o ideal, é por isso que daí o diagnóstico precoce é importantíssimo, né? Porque o impacto é muito grande. E não só a pessoa com autismo ela vai precisar dos apoios, mas a família também vai precisar dos apoios. Né? Porque do mesmo jeito que um filho que não tem autismo, a gente também precisa reconhecê-lo, né? Porque nós precisamos reconhecer as pessoas, né? Sim. Uma criança com autismo precisa ser reconhecida, suas necessidades, o seu caminho de aprendizagem, o seu caminho de comunicação. Então, essa família, esses cuidadores, eles precisam compreender essa dinâmica. E aí os profissionais, né, que acompanham essa criança também, né? Então, não dá para acompanhar a criança
deixando a família de lado. A família tem que ser parte integrante desse processo. Aliás, gente, na verdade, o profissional, ele é um mediador, né? Porque, na verdade, o grande ator ali é a família e é a pessoa com autismo, né? É essa família, né? Eu tenho também, eu sempre falo isso em diversos momentos, eu falo que os profissionais de saúde também, por muito tempo, né, tomaram para si, assim, né, o caminho, né, da reabilitação. Hoje a gente entende que cada vez mais, né, nós temos, cada um tem sua função bem definida, né, mas essa família precisa ser empoderada, né, no sentido de compreender a condição, de inclusive aprender, porque Sim. é aprender a lidar com as coisas. A gente não é pai e mãe, a gente se torna pai e mãe. Né? E é isso de um filho com autismo, sem autismo, né? Não tem, as pessoas brincam aí cotidianamente, falam, nossa, não tem manual, né? Nem me fala. Vem sem manual, não nem vem me com fala. manual, não vem. Não vem. E aí é nesse sentido que eu acho que às vezes o autismo ele é super valorizado no sentido de, nossa, é autista, tá, mas é uma criança, e criança não vem com manual. Não vem. Né? Agora, claro, o que o autismo traz? Muitas características que precisam ser conhecidas para poder... Então, é nesse sentido, mas a família precisa ser muito vista, assim, muito compreendida nesse processo também, né? E o diagnóstico precoce, não tenha dúvida, porque assim, Feri, você sabe disso, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo essa criança ela acessa, né, o que ela precisa acessar, e ela vai, obviamente, ter um desenvolvimento, né, é o que a gente espera. Agora, isso é o melhor dos mundos. Né? Nós estamos falando, não tem como, gente, vocês desculpem, porque eu não tenho como desconectar do nosso contexto, porque assim, ó, o melhor dos mundos é esse. Sim. Né? Sim. Quando você fala em Bauru é uma cidade de médio porte, Bauru é uma cidade, Bauru nós temos dificuldade em diagnóstico precoce, por exemplo, tá? Muitas crianças, né? Hoje a gente tem instituições grandes que atendem pessoas com autismo, nós temos clínicas particulares que muito boas. Bauru é um lugar que dialoga bem sobre a questão do autismo. Ainda assim, nós temos dificuldades importantes para diagnóstico, para reabilitação, né? Eu não posso dizer, né, não tenho números, né? Mas a gente sabe que tem crianças aguardando diagnóstico, a gente sabe que tem crianças aguardando ser né, chamada atendimento. para passar por uma avaliação. Então, nós estamos falando, e olha que Bauru, eu está perto aí, né, de uma cidade que tem uma condição para oferecer, tá? Vocês imaginem Brasil, tá? Com todas essas características nossas desse país que é continental, né? Exato. Esse país que tem uma dificuldade. Então, hoje nós temos dificuldades importantes, né, no apoio a essas pessoas, no diz respeito a diagnóstico, no diz respeito à reabilitação, que na verdade é uma, né, quando criança a gente fala de habilitação, né, num apoio da equipe multiprofissional, a escola, né, então Bauru, eu conheço bem Bauru, né, estou aqui há muitos anos e a gente sabe que as pessoas têm se voltado, né, não está a mil maravilhas, porque acho que nada, né, a gente é um vir a ser, né, a educação inclusive é um vir a ser, né, nós estamos buscando. Mas a gente percebe que as pessoas se preocupam, a gente percebe que as pessoas dialogam, né? Agora, vocês imaginem num país tão grande e tão desigual igual ao nosso, tá? Então, nós estamos falando de, infelizmente ainda, né, no meu ponto de vista, e aí sou eu mesmo que acho isso, o nosso país, ele ainda não dá acesso para todo mundo do mesmo jeito. Né? E aí e isso as pessoas perdem com isso, né? Porque quanto mais cedo, né? Nossa, é infinitamente melhor para a vida dessa pessoa. Você percebe que as pessoas, de certa forma, elas começaram, vou usar um termo totalmente correto aqui, com certeza, dado o diagnóstico, nós estamos falando de diagnósticos aqui, Sim, né? sim.
de maneira por conta. Às vezes a pessoa olha lá, que nem você falou, crianças fazem birra, né? Aí agora pega tudo e fala, "Ah, será que não é?" Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre como o diagnóstico ele é fechado. Porque a gente sabe que não é um diagnóstico simples de ser fechado, existem etapas, na maioria das vezes não é um profissional apenas, né? E para as pessoas entenderem, porque assim, talvez as pessoas olham para a questão do autismo e elas acham que só por olhar um determinado comportamento, ela já fala. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque as pessoas tenham consciência de que não é algo simples de ser fechado um diagnóstico sobre isso. Eu sempre falo, né, que a informação, eu entendo, né, que existe já muita divulgação, né, do autismo, mas às vezes a informação mais correta muito fragmentada nem ainda. sempre ela chega, né? Então hoje a gente tem meios, né? Então a gente tem o Google, e ainda bem que tem, né? Imagina, mas vai lá, autismo, chega lá, né? Então, assim, eu acho que tudo, né? Eu vou usar um termo, uma brincadeira, né? Que eu uso algumas formas mais, né, assim, ligadas ao humor, mas para falar coisa séria, né? Eu digo que a gente precisa ter um semáforo. Quando a gente fala de criança, a gente precisa ter um semáforo na cabeça, né? Ao mesmo tempo, porque assim, criança é muito, a gente precisa regular mesmo, né? Então, criança, as coisas elas aparecem e a gente precisa se importar com as coisas, né? Sim. Então, eu já vi pessoas com crianças de 3 anos, 4 anos que não falam, né? Isso atualmente eu escuto menos, mas há uns anos atrás eu escutava muito mais, né? Tipo, não, mas o pai também demorou para falar, a mãe demorou para falar, né? Não tem problema. Então, assim, a gente tem marcos do desenvolvimento que não podem se perder, tá? Isso não quer dizer que todo mundo anda numa filinha indiana para andar. Com 1 ano todo mundo anda, 2 anos todo mundo fala. Não existe fila indiana para as coisas. Cada um tem um desenvolvimento, cada um tem uma história, cada um tem um acesso a uma estimulação diferente, né? Nós temos criança que não fala porque não precisa. Abre a boca, vem comida, levanta a mão, vem a roupa, né? Não tem estímulo, né? Precisa, porque o falar depende, né? Assim, o falar depende de você precisar, necessidade, né? Então, mas e por que eu estou falando isso? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa se preocupar com algumas coisas, né? A gente tem que levantar as luzinhas, né? Então, eu sempre digo assim, ó, os marcos de desenvolvimento, eles não são como eu disse, ninguém anda numa fila indiana, todo mundo ao mesmo. Não, cada um tem uma história e tal. Mas existem marcos, tá? Então eu sempre falo assim: as crianças que, né, você consegue olhar o desenvolvimento, ver que acessou esses marcos, luzinha verde. Ok, toca o barco, né? Existem aquelas crianças que de repente tem alguns pontos desses marcos de desenvolvimento que são importantes, mas não são rígidos, né, no sentido de ter data para isso, né? Sim. Mas os marcos são importantes. Então, eu sempre digo, gente, levanta uma luzinha amarela. Geralmente as pessoas já vão para vermelha. Sim. Então, levanta uma luzinha amarela, né? Estimula, né? Não vamos fechar nada, né? Porque, de novo, né? A gente só vai fechar um diagnóstico quando a gente tiver propriedade e condições para isso, né? Então, para mim, hoje, assim, ó, eu acho que a gente precisa se importar com esses marcos, né? Eu acho que a escola tem, né? Pelo menos a minha experiência na educação mostra que a escola tem se importado com esses marcos, né? Mas a gente também tem que, como diz uma música que eu gosto muito, da Leila Pinheiro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso. Não dá para ficar também desesperada com tudo, né? Eu tenho amigas que trabalharam comigo na educação especial, viraram mãe, Salete, calma, gente, calma, né? Porque, veja, tem muita coisa que é do desenvolvimento. Então, agora, os marcos são importantes, entendeu, Giovana? Então, Entendi. assim, então
ficou com alguma dúvida, essa criança está com uma dificuldade para falar, é importante dialogar na escola, né? Então, assim, a gente não precisa ir direto para o profissional de saúde, mas vamos dialogar com outras A pessoas. gente não precisa ficar desesperado, mas Não. também não pode largar a mão de tudo. Não. Tem que ser equilibrado. Isso, na verdade, nem uma coisa nem outra, porque eu já vi pessoas extremamente nervosas e isso também não vai ajudar, né? E vejo pessoas extremamente tranquilas e passivas em relação a isso. Ah, não, deixa, né? Depois a gente vai ver. Ele também foi assim, né? Com o pai demorou, né? E geralmente uma coisa interessante, né? O autismo, logo muito cedo, o que mais vai identificar ali é a questão do brincar, da socialização, da comunicação. Então, são pontos, né, em que a criança, que tem a ver com os marcos, né, que ela já deveria ter, né, se apropriado de algumas habilidades que ela ainda não se apropriou. Então, daí a luzinha é importante, né? Mas isso ainda não quer dizer autismo. Isso quer dizer que a luzinha amarela... Então, usa a luzinha amarela, se preocupe, né? Mas também não saia diagnosticando, né? Porque senão também depois eu ponho um padrão naquilo que depois é até difícil. Acho que isso é o modo brasileiro, né? O brasileiro gosta de dar As caixinhas. diagnóstico. Mas É. ela quer direto colocar numa caixinha. Às Exato. vezes, porque, sabe, tem criança que dá muita dúvida, gente. Eu já acompanhei equipes, né? Eu tive a grande sorte de trabalhar muitos anos mesmo, décadas, numa instituição onde eu acompanhava uma equipe de avaliação. Então, tem muitas crianças que dão muita dúvida. Tá entendendo? Então, se especialistas, eles encontram essa dificuldade, né? O leigo também precisa tomar muito cuidado também. Já não... aconteceu, Giovanni, só para você ter uma ideia, muita dificuldade, não é assim. Gente, não é, como diz, desculpa, vou fazer uma brincadeira aqui, não tá no jeito de olhar, né? Exato. Como diz a música lá, tá no jeito, não tá. É que assim, tem alguns casos em que são mais evidentes alguns comportamentos, e aí isso talvez fique um pouco mais fácil, né? Mas não é tudo, né? Eu já acompanhei casos, por exemplo, de crianças muito pequenininhas, né, com 1 ano e meio, por exemplo, que já tiveram diagnóstico. Ou seja, de toda avaliação, não deu dúvida. Olha. 1 ano e meio. Já tive casos em que chegou com 1 ano e meio, 2 anos, a equipe falou, olha, vamos fazer toda a estimulação e depois de um tempo, 6 meses, 8 meses, a gente volta a avaliar. Porque a gente percebia, por exemplo, que o contexto não era tão estimulador o suficiente. Então, essa linguagem, por exemplo, podia estar vinculada à falta de estimulação e não a outras condições. Então, são cuidados que eu acho que a gente precisa ter, né? E o que me preocupa é que nesse mundo que tudo gira rápido, né? As pessoas já querem que você fale no primeiro dia. É imediatismo. Né? Então, para ontem. precisa, como diria meu avô lá, né? Tomar o primeiro gole. Tem até uma brincadeira que fala, gente, deixa eu molhar o bico, né? Espera um pouco, espera. Né? Então, tem alguns casos em que é importante ter um acompanhamento, mas o esperar não quer dizer deixar em casa. Exato. Isso também precisa estar muito claro, tá? Quando eu falei de alguns diagnósticos que dão dúvida, né? E muitas vezes a gente faz o processo de todo o processo de estimulação, né? É nesse sentido. Então, não é guardar, né? É oferecer o que a criança precisa, né? Para depois, de repente, olhar de novo, avaliar de novo e ver. Isso não é incomum acontecer. Tá? Não precisa de um diagnóstico para estimulação, né? Não precisa necessariamente, né? Mas claro, precisa ser trabalhado. Enquanto não consegue fechar esse diagnóstico, as necessidades estão lá. Estão lá. Sim. Essa criança precisa, né, num certo caso, começar a falar, a interagir, a aprender certas coisas que o contexto familiar às vezes não tem a estimulação. Eu trabalhei um bom tempo em serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. E a gente recebe crianças, às vezes, eu tive contato com crianças com autismo, mas o autismo que precisa de mais apoio. Sim. Então, você via que faltava muito a estimulação
da mesmo família. tendo o autismo, né? Mas né, essa criança podia ter se desenvolvido muito mais. E você vê que com um pouco da estimulação, um pouco da atenção que um serviço de acolhimento, que não é igual uma casa, deu para aquela criança, o avanço que ela teve. Então, se ela estivesse dentro de uma família saudável, uma família que fizesse essa estimulação, ela teria outras condições, né? Ela teria se desenvolvido muito mais. Ô, Feli, você fala uma coisa que para mim assim é minha, sei lá, é meu rumo, é minha bússola, porque assim, ó, a condição ela não define. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas falam, e aí eu vou ampliar, não vou falar só de autismo, vou falar de deficiência, né? Você tem uma deficiência, a deficiência não te define, o autismo não te define. Né? É a condição que está escrita lá nos livros lá de doença mental, elas estão ali para explicar para a gente várias coisas, mas elas não definem isso. Isso não é rótulo, uma prisão que a pessoa não tem para onde ir. Né? Então, o importante é entender que essa pessoa dentro, porque assim, autismo também não tem cura. Né? Então, a gente teve até aí alguns filmes, né, no passado que tinham um final feliz de cura, tal. Isso também traz né, muitas vezes, né, com todo respeito à arte, que eu amo de paixão, mas traz um desserviço. É uma né? esperança vazia, né? Não tem cura. Agora, existe um caminho muito grande. Então, sabe, essa pessoa ela precisa ter aliás, né? Todas as pessoas sem autismo, né? A gente precisa ter um mundo onde as pessoas possam, né, se desenvolver, mas enfim, vamos voltar lá. Essa pessoa com autismo, essa pessoa com deficiência, ela precisa ter toda a estimulação. Então, toda a aprendizagem que ela vai ter na vida, isso vai fazer uma diferença absurda. Né? Eu já vi pessoas aí não só com autismo, agora eu estou ampliando para outras condições. Eu já tive uma das pessoas em especial, né, que eu acompanhei, né, uma lindeza, ela nasceu com... Ela tinha, sabe a massa cinzenta do cérebro? Ela não tem autismo, tá? É só um exemplo para deixar claro isso que eu estou falando. Ela tinha água. Tinha pouquíssima, ela tinha água. Então, assim, quando você olha para uma ressonância, né? Ela nasceu nessa condição já. Quando você olha para uma ressonância de uma criança dessa, é claro, o médico, né? Com todo respeito à classe médica, ele vai dizer, gente, praticamente estado vegetativo. Né? Por quê? Porque a condição ali, né, física indicava um diagnóstico bem complicado. Sim. Né? E claro, ela teve um diagnóstico, ela teve uma história de muitas necessidades, né? Mas ela aprendeu a falar algumas palavras, né? Ela interagia com os pais, né? Então, quando eu conheci a família estava fazendo festa de 5 anos. Né? Porque o médico tinha dito, olha, nessa condição talvez não fique muito tempo com vocês, tal. Então é só para dizer, né, saindo um pouco do autismo, mas pensando nas pessoas, é só para dizer que todo o estímulo, né, que você vai dar faz uma diferença absurda, né? Então eu gosto muito de um dos teóricos que eu estudei na época que eu fiz mestrado, e ele fala, é o Vygotsky, né? Ele fala que a gente tem 2 nascimentos, a gente tem o biológico e o cultural. Né? Então, o biológico é aquilo que eu sou em termos, né, biológicos mesmo, mas se apropriar dessa cultura, né, emergir na nossa cultura, isso também é um nascimento. E isso, né, é claro, agora já é a Salete falando, coitado do Vygotsky, né? Emergir nessa cultura, inclusive, né, muda, não muda no sentido de mudar a biologia, mas no sentido de você ter aprendizagens que talvez só a biologia, né, olhar só para a biologia parece que está, né? Então a deficiência e o autismo me remete muito a essa fala, né, de que a biologia não define, né, a condição não define, tá? Agora é por isso que a ideia é que a gente possibilite um mundo onde todo mundo possa aprender. Né? Tem um desenhinho muito veiculado nas redes sociais, tal, né? Não sei se vocês viram, que é de 3 crianças, um bem pequenininho, um médio e um bem grandão. Né? E aí num lado do desenho está escrito assim, ó, o que é igualdade? A igualdade é dar 3 caixotes, tem 3 crianças, eu dou um caixote para cada um.
né? Aí o desenho fica muito desproporcional, porque o pequenininho continua sem ver nada, porque o muro ele tem uma altura, então você dá um caixote pro pequenininho, o pequenininho sobe no caixote, mas não vê nada. Você dá um caixote pro grandão, o grandão ultrapassa o muro, porque ele não precisa do caixote, né? Ele já estava vendo, e o médio com caixote dá. Né? Então, quando a gente fala nas questões do autismo, nas deficiências, né? De uma maneira geral, a gente fala de equidade. Né? O grandão ali, a criança maior, ele não precisava de um caixote. Agora, o pequenininho precisava de dois. Aí, quando você dá 2 para o pequenininho, nada para o grandão e 1 para o médio, todo mundo consegue enxergar. Aí sim eu consigo dar o acesso. Exato. Igual. Então, a nossa sociedade precisa cada vez mais pensar nesse desenhinho, né, e entender, porque ainda nós temos isso. Temos. Ainda outra mãe, né, semana passada, falando que tem gente, por exemplo, que acha que é privilégio ter lugar na fila. Sim, de mercado, mentalidade. Né? Aí ela falou assim, ó, privilégio. Vocês não têm ideia, porque ela é uma mãe falante, uma mãe, né, que adora dialogar. Vocês não têm ideia do quanto eu queria entrar numa fila de supermercado, gente. Bater um papo, perguntar se vai chover, né? Igual a gente faz, né? É uma necessidade. Sim. Né? Porque o meu filho pode, né? E muitos, não todos também, né? Porque cada um tem uma história, mas alguns, e eu diria até muitos, né? Porque eu conheço, têm uma tolerância muito pequena. Então, a gente ainda está num mundo que acha que dar equidade, né? Que possibilitar equidade é vantagem. Sim. Né? E nós não estamos falando de vantagem, nós estamos falando de direito. Sim. Né? Muito legal. E só voltar, mudar um pouquinho, colocar o foco um pouco na questão familiar. Existe a questão ainda, né, eu acho que não muito, mas deve existir alguns casos, da não aceitação por parte da família, e isso comprometer de maneira considerável a vida da pessoa com autismo. Tipo, a família não aceita, ela não quer aceitar, ou ela não vai atrás de um diagnóstico porque ela não quer ter o diagnóstico, e o quanto que isso é prejudicial. A gente deve ter casos desse tipo, né? Na verdade, a não aceitação ela vem vestida de várias formas, né, Giovana? Então, se você pegar, né, no sentido amplo, para ser bem sincero para você, é difícil mesmo para uma família. Sim, né? sem dúvida. Então, aí só voltando no que a Fer falou, passa mesmo, né? A gente passa por fases, né? É claro que também não é uma coisa assim, uma fila indiana todas as fases, Sim. né? Tem gente que vai da primeira e já pula para a última e tá tudo bem. Então, isso também é muito dinâmico, né? Agora, tem pessoas que não aceitam, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a não aceitação, ela vem vestida de várias formas. Ela pode vir vestida, inclusive, de uma superproteção. Porque ninguém acorda, pelo menos eu nunca encontrei, olha que eu trabalhei, né, mais de 20 anos nessa área, eu nunca encontrei ninguém que falou, não quero, não dou conta, toma. Nunca encontrei ninguém que falou isso. Né? Até porque nós temos uma cultura muito forte, né, dessa questão materna, nós temos uma cultura muito forte, né, de que isso é uma cultura ainda, né, de que Deus me deu essa alguns falam até cruz, né, que Deus me deu essa responsabilidade, alguns pesam, né, no sentido de Deus me deu essa responsabilidade, alguns floreiam no sentido de, né, eu fui escolhida. Então, existem várias questões da nossa cultura que também, assim, traz, e aí principalmente para a maternidade, né, essa dificuldade até de falar, nossa, eu não queria, não quero, né? Então eu nunca ouvi, tá? Mas a não aceitação, ela pode vir com outras roupas, como eu disse, né? Até uma super proteção, ela pode ter uma roupa, né, de não aceitação. Sim. Né? Então, eu super protejo tanto a ponto, né, assim, mas só que isso, Giovana, assim, eu queria dizer para você que na maioria das vezes, né, ou em todas as vezes, pelo menos que eu entendo, né, ela não é
claro para a pessoa, entendeu? Então, assim, até por conta disso tudo, desse movimento, né, da sociedade de, puxa, o filho é seu, né? Então, não há uma clareza consciente disso, entendeu? Então, quando eu falo que a não aceitação, às vezes, ela vem com outras roupas, inclusive da superproteção, né? Eu não quero dizer que todo mundo que superprotege tenha não aceitação, não é isso, tá? Entendi. Mas eu quero dizer que às vezes de forma inconsciente, ou seja, de forma não consciente, isso pode vir com alguns comportamentos, inclusive de não aceitação, tá? Nós temos situações de negligência, né? Nós temos situações onde a família tem muita dificuldade, já vista o que a Feira acabou de falar. Ela era de um serviço de acolhimento e chegou pessoas com deficiência lá. Então, existe essa não aceitação, mas, no meu ponto de vista, ela, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, ela não é consciente. Entendi. Né? Mas ela é vestida de várias ações. Então, existe a negligência. Não é declarada, né? De certa forma. Na verdade, para mim, as pessoas nem têm clareza. Entendeu? Então, existe aí essa... Mas é uma pergunta importante. E tem, acho que, a resposta, né, é ampla, né? No ampla, sentido de... sim. Mas eu penso muito disso. Eu acho que tem a não aceitação, mas ela não... Né, existe isso, mas... Bom, isso muitas vezes faz parte do processo, né? Mas aqueles que perduram um pouco mais não tem isso muito claro. Tá? Não tem isso muito claro. Mas pode vir até como uma superproteção, por exemplo. Entendi. Né? Mas é interessante isso, né? E é um cuidado, né? Eu sempre falava isso, né? E aí também pegando o que a Fer falou, eu acho que a família, né, da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência de uma maneira geral, ela tem que ser muito acompanhada mesmo assim, sabe? Muito ouvida, muito compreendida, porque a gente também escuta muito, né? Nossa, mas é a família. Então, assim, é difícil, né, gente? Sim. É difícil peso, né? É difícil você descer na Holanda. É Até você difícil. descobrir que a Holanda é um bom lugar, né? É um lugar, inclusive, para algumas pessoas, é mais legal do que a Itália. Sim. Né? Mas para E chegar essa nessa consciência toda não é fácil. E essa família descobrir, né, como lidar com tudo isso. Né? Então, eu vejo que as redes de apoio, né, as instituições que atendem essas crianças com autismo precisa ensinar mesmo, como você disse. Não é só fazer o atendimento, porque às vezes aquela criança vai na instituição Uma vez por semana. uma vez por semana. E aí, os 7 dias da semana, não vou as nem 20... contar em horas isso, que eu sou de humanas. Não dá. São muitas horas. Muitas horas no dia. Como se essa mãe, esse pai, essa família não estiver preparada, não conhecer realmente, não saber lidar com essa criança, vai ser um sofrimento muito grande, porque vai vir impotência, vai achar que não estou conseguindo dar conta, e às vezes não é isso, às vezes está faltando esse apoio mesmo, esse empoderamento, que às vezes é o papel, às vezes não, é o papel da instituição, em instruir essa família, em ajudar, né, essa família que não estava preparada, né, e precisa se preparar. E né? compreender, né, assim, e eu acho que tudo, Fer, começa sabe, da empatia mesmo com a família, né? Eu acho que os profissionais de saúde precisam muito, é um exercício que eu acho que a gente precisa fazer diariamente, né? Sim. Toda hora, igual, tipo, né, aquelas coisas que aparecem na TV de hora em hora, mas porque é um exercício de empatia. Sabe, eu ainda percebo que que a família ainda é muito responsabilizada por algumas coisas e menos colocada no processo, enquanto alguém também que precisa aprender, enquanto alguém também que precisa, né, precisa de um espaço de escuta muitas vezes, né? Então, você tem famílias que eu já tive famílias, né, que chegaram com um artigo científico que eu não tinha lido. Então, tem pessoas que conseguem se rearranjar de alguma forma e mergulham, né? Então... E às vezes tem pais que não sabem ler. Né? Exato. Que nem esse caso que eu acompanhei, a mãe tinha uma deficiência intelectual. O pai
bruto, não conversava, não estava em casa sempre, então não tinha estimulação de um diálogo, não tinha uma estimulação de convívio normal, né? Normal. Que a gente Saudável, vamos assim dizer. Então, é muito complicado isso, né? A gente lida, igual a Salete falou, o Brasil, Bauru, vai da classe social alta à extrema pobreza, às vezes, Sim. né? É A, B, C, sai do nosso alfabeto, vai pro Sim. grego, né? E aí, Beta, se gama, você não tiver essa empatia Acho de que é olhar grego. para esses pais e falar, poxa, mas eles não tiveram estimulação, eles não foram atendidos da maneira correta, né? Então eu preciso ensinar para eles, né? Na linguagem que eles entendam, né? Não adianta eu chegar aqui com termos científicos tentando explicar algo, eles não vão entender, né? E às vezes mostrar para eles o beabá mesmo, né? Olha, dessa forma, desse jeito. Então, precisa muito da empatia mesmo. Eu acho que ainda, né, assim, claro, eu estou sempre falando de maneira geral, né? Sim. Ainda falta muito, né? Porque a família precisa ser olhada né, com olhar de empatia, porque é muito tempo ali. Eu falo muito isso, né? Eu falo assim, para a escola, né? Porque eu trabalho ainda e trabalhei muito nessa relação saúde e educação, né? Essa interface para mim é muito assistência social também, mas a saúde e a educação é uma interface mais confortável para mim. E eu sempre discuti, né? Escuta, né? Na escola, por exemplo, né? Eu dizia, escuta essa família. Ela pode ser mais simples, a família que tem mais acesso a conhecimento, não importa, mas ela aprendeu, de certa forma, a ter um canal de comunicação com o filho, né? De alguma forma. Então, assim, a gente precisa escutar essas sutilezas, né? Sim. Como é que você sabe quando ele quer alguma coisa? Como é que você sabe, né? Assim, como é que você identifica isso ou aquilo? Porque os cuidadores ali, claro, tem aqueles que estão com muita dificuldade, sempre tem exceção do que eu falo, tá? Mas, de uma maneira geral, a família vai buscar. A família precisa buscar uma certa forma de se comunicar, uma certa forma de compreender. Né? Então, escuta, ainda que de repente ela esteja explicando a partir de mitos, algumas coisas nesse sentido, mas escuta, porque dali não tem gente que conhece mais o filho do que a família. Então, isso não pode ser desvalorizado, né? Então, eu acho que começa na família, né? E tem que terminar na família no sentido de que essa criança tem que ficar bem lá também, né? Porque não adianta eu faço atendimento clínico, tá super bem no meu consultório e no mundo não. Sinto muito. Sinto muito. Vamos continuar trabalhando, porque o objetivo não foi alcançado. É verdade. E aí, já pra gente caminhar pro final, a gente poderia ficar aqui até. Nossa. E você não. E ó, você não duvide, não, Giovanni, que eu e a Feira. A gente fica. Tendo uma aula aqui, estou encantado, assim. É incrível. Você não duvide da gente, né, Fer? Não duvido. Algo que ficou claro para mim, com certeza para as pessoas que estão nos assistindo, é que é um assunto que ele é amplo. Ele envolve sociedade, envolve família, envolve poder público, envolve um todo, né? E aí eu gostaria de saber se aqui na nossa cidade existem lugares, né, onde as famílias recebem esse tipo de apoio, esse tipo de orientação adequada. É legal falar que esses lugares existem, até dar nome, contato, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas não têm acesso a isso. Perfeito. Ó, eu vou te falar o que eu sei. Claro. Claro que aí me desculpem, né, se tiver outra coisa que eu não, que é outro espaço, outra instituição que eu não falar aqui, mas assim, e também além disso vai ser o que eu sei e o que eu acho, no sentido de ser uma cidadã que conhece um pouco, trabalha nessa área e conhece um pouco alguns espaços, né? Por exemplo, a nossa educação do município, né, que são responsáveis pelas EMEIs, né? No meu ponto de vista, tem feito um trabalho bacana, né? Eu não estou falando de perfeição, né? Mas tem feito um trabalho bacana. Então, nós temos em Bauru, né? Isso é a minha percepção, né?
vários professores especialistas que estão conversando sobre isso nas EMEIs, né, que trabalham em conjunto com todas as dificuldades. Vocês pensem que tem milhões de dificuldades e desafios, tá? Sim. Isso sempre, mas existe aí um grupo de professores especialistas indo na escola. E por que eu comecei com a escola? Porque toda criança vai na escola, cara. Sim. Né? Então, assim, escola para mim é um lugar importantíssimo. Mas, Salete, escola não faz diagnóstico. Claro que não. Mas levanta luzinhas. Sim. Acende luzinhas. Então, escola é um lugar que acende luzinhas. Né? E eu trabalhei muitos anos em parceria, mas em parceria com a educação do município. E eu percebo que as EMEIs, as escolas de ensino fundamental também, mas me interessa mais falar em diagnóstico precoce. Então, as EMEIs é um espaço onde é importante. Então, eu percebo que as EMEIs têm feito um trabalho bacana. Né? A educação do município tem um trabalho com algumas instituições aqui de Bauru. Então, também tem feito um trabalho, uma parceria muito bacana. Né? Eu sei, pode ser outras, tá? Não sei de outras, mas eu sei que a educação do município faz uma parceria com a PAI de Bauru e com a Sorri Bauru. Né? E aí essas crianças têm esse encaminhamento pelas escolas e são atendidas, né? E sei também que essas duas instituições mantêm um centro especializado em reabilitação, então atendem pessoas com autismo nesse centro, isso pelas unidades de saúde. Então hoje eu estou falando de público, tá, Giovanni? Porque nós também temos várias clínicas, né, que trabalham via convênio. Hoje a pessoa com autismo tem várias conquistas legais importantes. Tá? Uma das conquistas legais é que quem tem convênio tem número ilimitado de sessões. Não é algo tão fácil, né? É sempre uma luta. Então, pensem que nada vem na porta e faz assim, oi, né? Nada. Mas, então, é o que você falou. Não dá para a gente olhar para um ponto só, é um todo. Né? Política pública, legislação, a gente precisa batalhar em todos os âmbitos. Né? Então, hoje, quem tem convênio pode acessar uma clínica e tem ilimitado. Então, tem gente que faz sessão de TO, de físio, de fono e tal. Mas eu gosto muito de falar das públicas porque é a nossa maior realidade do nosso Brasil. Né? Então, em Bauru, a gente tem esse caminho pela educação, que eu acho muito bacana, e a gente tem esse caminho pelas unidades básicas de saúde, muito bacana. Então, eu falo isso, né, por duas coisas, porque eu trabalhei nessas interfaces todas, e também porque a semana passada, né, nós tivemos uma das lives, veio o pessoal das instituições, veio o pessoal do município contar para a gente um pouquinho esses caminhos, né? Então, é por isso. Então, tem clínicas particulares, tem ganhos, inclusive legais, né? E tem, aqui em Bauru, esses caminhos que são públicos e de qualidade, né? Muito bom, muito públicos bom. De qualidade. É porque a gente é criado num contexto de que o público não é bom, a gente ouve muito, né? Mas a gente sabe que isso não é regra, né? A gente não pode generalizar. Ele não é tão bom, mas ele é nosso. É nosso. Vocês imaginem morar num país onde não tem. Exato. Né? E eu preciso falar isso bem rapidinho. Eu levei a minha mãe, né? Com essa questão de Covid, eu levei a minha mãe em duas situações, no público e no privado. Né? O privado, todos trataram bem e tal, mas o público fez o exame de Covid na hora. Então, assim, eu acho que também a gente tem muita como é que eu posso dizer, um olhar também já negativo, né? Eu acho que a gente precisa cuidar, gente. É meio cultural porque, isso, nossa, né? E a gente percebe que nós estamos falando aqui de um assunto tão importante e que o acesso está aí. Né? É possível ter um acesso de qualidade, né? E é importante a questão que você falou também. Eu não sabia disso, que no privado é ilimitado. Muito legal. Mas é um ganho. É recente. Também não sei falar em data. Eu não sei falar em data, mas é super recente. É legal falar isso. Muito legal falar sobre isso. É claro, veja, isso não é, né? De novo, não é assim, ó. Né? Tem toda uma questão, né, que a família tem que buscar. Democrática, né? Não é simples, mas está lá. Mas existe. Existe e é ilimitado. Muito bom. Alguma colocação a mais que ficou faltando? Eu acho que seria legal a Salete falar um pouco do clube.
Que do legal. autismo, porque Obrigada, Fer, eu obrigada. descobri eu assisti. A que eu assisti inteira foi a que os autistas participaram. E eu fiquei assim, encantada. Falei pro Giovanni, você precisa assistir. E o da quinta também é muito bacana, As Mães. As Mães, eu comecei a assistir só uns Sensacional. pedaços. Sensacional. Mas ouvi o Bruno falar, o Hector e a Mariana, né? Eu achei assim sensacional as falas deles. A Mariana colocou o diagnóstico tardio, né? As E o dificuldades quanto foi que eles têm. libertador, né? Isso, Nossa, eu foi achei lindo essa isso. fala muito Que legal. libertador dela conseguir se entender, né? De Explicar o que ela né? viveu a vida inteira. Foi bem nesse Nossa, sentido. eu achei assim sensacional. Que legal. Eu acho legal você falar para as pessoas assistirem essa semana Fala inteira. pra gente, Salete. Obrigada pelo espaço. Na verdade, assim, desde 2020, nós fundamos um clube aqui em Bauru, né? Na verdade, ele é sediado em Bauru, mas ele é regional. Então, é do Lions Clube Bauru Autismo, né? É um clube que é Lions, né? Então faz parte dessa rede que é internacional de Lions, né? Então é um negócio muito grande, né? Tem Lions em todos os países do mundo, então é uma conexão, né? É uma conexão do bem, assim, né? E aí foi então, né, nos dado a possibilidade de fundar um clube especial. Então existem vários Lions que trabalham em várias frentes. O nosso só trabalha na frente do autismo, né? Então ele tem uma frente única, que é o autismo. Então, desde outubro, como eu disse, de 2020, e eu assumi a presidência em fevereiro de 2021, ano passado, né? Agora em junho eu passo o bastão, mas continuo no clube, claro. E o clube, ele tem esse objetivo, assim, né? De, na verdade, levantar essa bandeira, informar, lutar por política pública, né? E essa semana, em especial, né, a semana passada, nós fizemos uma semana inteira de informação. Foi muito gostoso. Então, foi a semana inteira. Segunda, teve uma discussão de neurodiversidade, anticapacitismo. Terça, teve essa discussão com as instituições, educação do município, direito da pessoa com autismo. Teve um companheiro nosso que é advogado. Quarta, teve, né, as pessoas com autismo que estavam lá, porque assim, hoje também, gente, é muito complicado, né? A gente não tem muita propriedade mais para falar sobre autismo. Então, assim, eu não vejo a hora, Giovana, que daqui a um tempo eu não seja mais convidada para nada. Eu quero que as pessoas com autismo sejam convidadas. Legal. E que de fato possam falar, porque essa é a ideia. Né? A ideia é mesmo de protagonismo e é deles, né? Porque eu posso falar um pouco do que eu estudei e de tudo que eu aprendi com eles, mas quem pode falar deles é eles mesmos. Então, foi muito bacana. Na quinta, as mães, né? E mães com autismo, né? Das 3 que estavam lá, 2 mães tiveram um diagnóstico tardio. E sexta nós falamos da porta, né, que abre o esporte, que é o Special Olympics, a inclusão, né, através do esporte, né, tiveram lá profissionais e pessoas com autismo que são atletas. E no sábado nós encerramos com uma caminhada que foi lindíssima, assim. E um dos pontos que eu acho importante é dizer que a caminhada ela reuniu um monte de gente de Bauru. Então, reuniu instituições, reuniu clínicas particulares. Gente, assim, eu como eu disse, né, eu estou há mais de 20 anos nesse caminho e eu nunca vi um negócio assim, sabe? Com todo mundo junto, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Então, tem lá, todo o material está lá, né? Então, nós temos lá no nosso Face, que é Lions Clube Bauru Autismo, e nós temos um canal do YouTube também, que é Lions Clube Bauru Autismo, né? E tem tudo lá. Então, quem quiser seguir a gente, ver as lives. Você não viu, né? Ao vivo, você viu depois. E é muito legal, assim. E a ideia é essa, Fer, é levantar a bandeira, é somar esforços, né? Tanto que o lema da semana é entender, respeitar e amar, né? Porque é essa ideia de entender, né? No sentido amplo, né? Não é só ter uma informação, né? Uma divulgação, né? Autismo. É entender, né? Respeitar para poder amar, né? E para poder e o amar, e eu sempre digo que não é um amar vazio, né? É um amar no sentido de entender que as pessoas têm que estar nos espaços, né? Elas têm que viver
em todos os espaços sociais. Então, mas foi bem gostoso, bem cansativo, mas bem gostoso, né? Foi a semana inteirinha, né? Mas foi muito bom, muito bom. Que legal, Que legal. que legal. E obrigado pela oportunidade de falar do trabalho do a gente clube. que agradece. Acredito que foi muito rico. Eu, como leigo, saio daqui com uma visão muito mais esclarecida sobre o autismo, né? Embora eu já tenha lido sobre o assunto, a minha esposa é professora na educação infantil, Ai, que legal. né? Então ela também tem informação sobre isso, Vive isso, vive isso, de né? certa Então forma. Né? eu tô do lado dela ali, então ela sempre compartilha algumas coisas comigo, então eu acabo sabendo, mas estar aqui falando a fundo sobre o assunto, eu acho que é extremamente importante pelo contexto que a gente vive, para que as pessoas entendam a importância de se falar sobre isso, né? E, e uma coisa que você falou, Salete, que me chamou muita atenção agora, nesse exato momento, é que assim, eu tenho esperança de um dia que eu não seja mais convidada, né? Que eles mesmos falem sobre eles, né? E a sua fala, ela tem uma particularidade como algo que nós acreditamos, né? Quanto igreja, quanto o evangelho, quanto a obra de Cristo, quanto a obra de Deus. O que isso me traz, né? Porque a obra de Cristo na cruz, ela é exatamente isso. Ela coloca todo mundo na mesma mesa, né? Ela nos permite sentar juntos com o diferente. E é essa obra que faz com que todos nós sejamos um só, não em nós mesmos, mas em Cristo mesmo. Então, essa fala sua me trouxe isso muito forte. E é o que nós acreditamos, né? E para nós, essa oportunidade de trazer esse assunto, falar sobre isso, é uma maneira de nós servirmos a sociedade como um todo, né? De mostrar que isso precisa ser dito, né? O espaço não é porque nós somos uma igreja que nós só vamos falar de assuntos referentes à igreja. Nós acreditamos que tudo é algo que está sob o controle de Deus, né? Tem um filósofo holandês, um teólogo holandês, que ele dizia o seguinte, né? Não há um único centímetro no espaço da Terra em que Cristo exclame é meu. E é isso que a gente acredita, né? Então não é porque nós estamos na igreja que nós não vamos falar sobre assuntos que são importantes. E mais uma vez, muito obrigado por trazer para a gente essa gama, essa quantidade de informação, né? Eu tenho certeza que pessoas que vão assistir esse podcast muitas se sentirão encorajadas, se sentirão fortalecidas de saber que existe apoio, que existe pessoas que estão trabalhando para que isso não seja mais um tabu, para que as pessoas tenham acesso de sentar aqui como convidadas, né? E também parabenizar pelo trabalho, pelo comprometimento com a causa, com a bandeira, né? E obrigado. Muito obrigado. Agradeço de montão, né? Adorei estar aqui, né? Super, super gostoso, super leve, né? Falando de um assunto que eu nem gosto. Eu que agradeço, Giovanni. Foi um prazer, né? Porque eu falei sim, aí eu falei assim, ai meu Deus, que vergonha. Mas de prontidão lembrei da Salete, que foi uma professora que marcou minha graduação. Uma pessoa que você viu que é maravilhosa, sensacional, né? Muito conhecimento, muito simpática, uma pessoa com o coração aberto. Então, muito obrigada. E foi uma delícia estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Muito bom. Pessoal, vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, divulguem essa conversa. Façam essa conversa chegar em mais pessoas. É um assunto importante. Vocês viram aqui de quantas coisas nós falamos. Falamos de família, falamos de leis, falamos de sistema público, falamos de muita coisa. Então faça com que esse assunto chegue a outras pessoas, né? Divulguem, falem sobre isso, olhem à sua volta, se coloquem no lugar, veja se existem famílias ao lado que talvez você possa se aproximar, né? E ser uma rede de apoio. Isso é importante. E é isso. Meninas, obrigado. Pessoal, obrigado. Que Deus abençoe.
e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.